Eu não pareço vêneto, fenótipos e confusões. Eu faço esse vídeo a pedido de um dos inscritos aqui no canal, porque ele tem, digamos, uma dúvida bem pertinente que cabe a muitas pessoas, e para a gente desfazer uma certa confusão aí, que é um pensamento um pouco errado, às vezes por falta de conhecimento da história da península, por falta de conhecimento da história vêneta em particular. Então, tem muitos desses equívocos. Vamos falar se todos os vênetos, vamos ver aqui se todos os vênetos são iguais, se existe apenas um fenótipo que a gente vai encontrar na região do Vêneto, assim como eu já ouvi, eu não tenho um fenótipo italiano, né? Vamos ver se existe realmente um fenótipo italiano que a gente consiga definir nesse vídeo aqui. Antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações e, claro, você que deseja se tornar membro do canal Lengua Mari, é possível se tornar aqui através da ferramenta de membros, você vai ter conteúdo exclusivo e também todos os vídeos que depois ficam públicos, antes eles são acessados lá pela comunidade, né, do canal aí. Então vamos lá, vamos começar. Essa aqui é a pergunta, que nem eu falei para vocês, de um dos nossos inscritos, que é o Giovanni, né? Então ele fala assim: olha, sempre sou questionado sobre os fenótipos do povo vêneto e seus descendentes quando relato que tem essa origem, pois não possuo muitos traços germânicos, ou seja, ele se refere aqui, até colocou entre parênteses, né? Olhos claros e cabelos louros. Acredito que esse seja um tema interessante de ser abordado, e é muito interessante porque agora, nesses últimos dias, através dos comentários, eu tenho visto algumas dessas confusões aqui, né, de pessoas relatando isso, e vamos deixar um pouco claro, porque talvez as pessoas não estão muito cientes das coisas. Eu já falei isso em diversos outros vídeos, enfim, mas é sempre bom a gente deixar isso um pouco claro. Vamos começar desde o início. Eu prometo que o vídeo não vai ser tão extenso, né, mas é preciso traçar um pouco da origem dos vênetos. A gente tem que começar lá dos paleovênetos. As pessoas se apegam muito às imigrações, né, ou as migrações que aconteceram lá na Idade Média para dentro do Vêneto e não enxergam o que aconteceu antes. Então, os vênetos, eles estão lá na Península Italiana há mais ou menos 3.500 anos. Vocês não podem só enxergar a Idade Média para tirar alguma conclusão. Não dá para ser assim, tá? Eles são, ou seja, um povo antigo, né? O Vêneto é um povo antigo. A gente tem que começar lá com os paleovênetos. E os paleovênetos, quando falamos sobre paleovênetos, estamos nos referindo sobre a base indígena do nosso povo. Então, esses vênetos originais, que são os paleovênetos, paleo porque é do tempo do Paleolítico, né, basicamente lá na transição da idade do bronze para a idade do ferro, esses paleovênetos, eles tiveram essa passagem aqui, né, que eles chegam de fora da península e entram para dentro da península italiana. Eles não parecem assim ter vindo propriamente do norte da Europa, por exemplo, vieram da Dinamarca, vieram da Noruega, nada disso, né? Eles não vieram desses lugares, mas sim todos os estudos vão nos apontar que eles vieram de uma migração indo-europeia. Então é possível, muito possível, que eles tenham vindo da região da Ilíria. Região da Ilíria, se vocês pegarem lá no mapa, vai abranger toda a costa ali da Itália, pega a Itália, vai para o lado toda a costa. Então, basicamente, faz parte ali a região dos Balcãs, a gente vai ter a Eslovênia, vai ter a Croácia, dessa região onde mais tarde, ainda paralelo a Roma, digamos assim, né, depois, né, quando surge o Império Romano, porque os vênetos vêm de antes do Império Romano, mas depois, com o Império Romano, a gente vai ter o surgimento ali ao lado do Império não, mas o reino, né, o reino ilírico. Então aquela região da Ilíria, possivelmente os vênetos tenham vindo daquela região ali, muito antigamente, né, antes do surgimento de Roma em si. Olha só, as características físicas originais, então, dos vênetos indígenas, assim a gente conseguiria pontuar, né, porque são os primeiros, eram de estatura média, como a maior parte dos povos ali, né, da península, a maior parte dos indo-europeus, uma estatura média, com uma predominância de cabelos e olhos castanhos. Não significa que eles eram só assim, mas a predominância era essa. Existiam também pessoas de cabelo loiro,
digamos, não todos, né, não é um povo assim de aparência como os germânicos, né, não tinha nada disso, mas a predominância era cabelos e olhos castanhos. Mas a gente sabe que existiam pessoas que tinham traços, assim, olhos claros e cabelos claros, por conta também de relatos clássicos de historiadores, né, enfim, filósofos da antiguidade que relatam isso também. Então, o fenótipo era muito similar ao que chamamos hoje de alpino, tá? Um fenótipo mais alpino. Isso significa que eles tinham o rosto mais arredondado e a constituição física robusta. Eles eram famosos na antiguidade pela criação de cavalos e comércio do âmbar. Quem fez a imersão comigo aí nos dias, foi dia 29 e 30 do mês passado, já sabe de tudo isso, né? A base genética, então, do Vêneto hoje ainda é, em grande parte, descendente direta desse povo originário que eram os vênetos antigos. Portanto, a gente já consegue decifrar que na raiz dos vênetos existiam pessoas que a predominância era de pessoas que tinham cabelo castanho e olhos castanhos também, e não pessoas que tinham esse traço germânico, que é um traço que ele vai ser acentuado mais posteriormente, tá? Vamos lá. Depois disso, da origem primária dos vênetos antigos, vai surgindo Roma, né? E Roma depois vira um grande império, e aí acontece o quê? A latinização de vários lugares, não só da península, mas também de outros lugares da Europa por conta do Império Romano. A partir do século II a.C., o Vêneto se torna, assim, parte vital do Império Romano, tá? É a 10ª região, conhecida como Venétia et Istria. Ali acaba sendo introduzido o fenótipo mediterrâneo clássico também naquela região, tá? Com a infraestrutura romana, assim a gente consegue perceber que houve. Claro, a gente nunca está falando sobre assimilação total, a gente está dizendo que foi introduzido aspectos disso. Então, houve um fluxo de soldados, de administradores, né, vindos do centro e do sul da península, então já teve algum impacto nesse sentido também. E depois, um impacto moderno, né, o substrato latino, por exemplo, da língua vêneta, a estrutura óssea, facial. Eu falo da língua vêneta porque isso já mostra que houve bastante, digamos, consonância, né, com o Império Romano, porque o substrato também da língua vêneta é um substrato latino, né. E a estrutura óssea facial de muitos descendentes vem dessa forte integração latina que esteve nesse período. É por isso que muitos vênetos não vão ter aí, não vão apresentar um fenótipo austríaco, por exemplo, né. Então muitos, não é todo mundo que vai ser, igual. Aí depois desse período a gente tem o quê? O período que dá para encaixar uma influência já do norte. Começamos com os celtas e os retos, né, nas áreas de montanha como Beluno e Sopé dos Alpes, houve uma mistura forte entre os celtas e aqueles povos mais lá germânicos. Não foi só ali, é claro que depois a gente tem também isso, vai para outros lugares do Vêneto, mas essa região de montanha fica mais forte. Então são características físicas atreladas aqui a traços, né, que as pessoas esperam ver, por exemplo, maior estatura, né, pele muito clara, muitas vezes aquela pele que fica sarda, né, então que pega sardas, né, facilmente, e tem assim uma frequência maior de olhos verdes, olhos azuis, os olhos claros, essas regiões apresentam muito mais isso. É aqui que nasce também a distinção interna, o Vêneto da planície acaba tendo alguns traços mais mediterrâneos e também alpinos, versus o Vêneto de montanha, que é mais fácil da gente encontrar traços celtas e nórdicos. Isso não significa que não vai encontrar isso também na planície, mas na planície predomina traços mais mediterrâneos e alpinos, quanto lá nas montanhas vai ser encontrado também traços mediterrâneos e alpinos, mas predomina esses traços mais celtas e nórdicos, só para deixar isso bem claro para vocês, tá?
Então, depois a gente tem só depois de tudo isso a gente tem o quê? Os lombardos, né, a camada germânica, que a gente sabe que não são só os lombardos, né, tiveram os ostrogodos, visigodos, todo aquele papo, mas os lombardos são os mais importantes nisso, porque eles chegaram a estabelecer um reino, né, os ostrogodos, visigodos não foram tão assim, por todo o período que os lombardos predominaram ali. Então, após a queda do Império Romano, eh, esse povo germânico, os lombardos ou os longobardos, estabeleceram-se, né? E também construíram um reino no norte da Itália. É por isso que é tão importante na nossa história, porque eles constituíram esse reino no norte da Itália. Então a gente pode falar sobre as características, foram eles ali que trouxeram, querendo ou não, o gênio do cabelo loiro mais acentuado, né? Porque tribos celtas também tinham isso, mas os germânicos têm isso mais acentuado, e da estrutura facial mais angular e alongada, né? Então, embora tenha sido a elite política naquele período, os lombardos, e é por isso que muitos vênetos se distanciam dali e vão para aquilo que depois se forma a Veneza e se forma a República de Veneza, né? Para eles não ficarem abaixo do poder dos pagãos, embora tenha sido a elite política da época, desse período, eles eram uma minoria numérica, mesmo assim. Então a gente nunca está falando de substituição geral do povo, nunca é isso, tá? E eles não trocaram o povo vêneto, não substituíram o povo vêneto e nenhum outro povo de região nenhuma, né? Apenas eles adicionaram alguns traços a essa sopa genética, se assim a gente pode dizer, e é por isso que o loiro existe, né, na região do Vêneto, mas não é uma regra absoluta. Isso daqui é uma confusão que as pessoas acabam fazendo, não é uma regra absoluta. Então, a gente pode separar, digamos, para ficar um pouco mais fácil para todo mundo, povo formador, a gente tem o quê? Os paleovênetos, que chegam ali, são os primeiros, os originais, principal constituição é a base da população vêneta, fenótipos encontrados ali dessa base dessa população vêneta indígena é um tipo mais alpino, isso vai significar o que? Castanhos, uma estatura média, né? E aí depois a gente vai ter a influência dos romanos também, basicamente é uma influência que pega na língua e na cultura. Claro que isso aqui não é só nos vênetos, isso aqui, né, praticamente a Europa Central inteira. A gente tem o quê? Um tipo mais mediterrâneo, traços mais latinos, depois chegam os celtas, que é uma contribuição de adaptação voltada mais às montanhas. Celtas têm o quê? Pele clara, olhos coloridos, né? Olhos verdes, azuis. Algumas tribos têm cabelo loiro, não eram todas as tribos que tinham, né? Muitas tribos celtas tinham cabelo preto, cabelo castanho, e outras tribos uma acentuação mais encontrada do cabelo claro. E depois, só depois disso, num último período que chegam os lombardos, que eles formam uma estrutura de poder administrativa praticamente em toda a região do Vêneto. Somente Veneza se livra disso, porque não existia, ela passa a existir depois, né? E aí, sim, cabelos loiros, estatura alta, aquele perfil germânico, porque eles vêm da Dinamarca, né? Não eram vikings, viking é uma cultura guerreira do ano após o ano 1000, aí os lombardos a gente está falando do ano 500, então eles vêm de antes, né? São os germânicos antigos, e aí sim a gente tem esse traço, e aí, claro, depois tem outros traços, os cimbros, que chegam naquela região já na Idade Média, e toda essa migração, aquele fluxo que teve ali para dentro, não é só essa estruturação, né? Mas essa, digamos, são os primeiros povos que influenciam aquela região. Os paleovênetos, ou seja, os vênetos antigos, aí depois a constituição com o Império Romano, os celtas, e em seguida os lombardos. Isso significa que a gente vai ter uma base diversa ali no Vêneto também, de fenótipos diversos, de pessoas que têm estruturas de crânio, estruturas de face diferentes, cabelos castanhos, cabelos loiros, né, e assim por diante. Então, essa aqui é uma confusão que acontece, mas a gente que conhece um pouco mais não deveria, né, fazer esse tipo de confusão. Então, não se sinta excluído porque, mas como assim? Os meus antepassados vieram da região do Vêneto,
ou sei lá, vieram de alguma outra região do norte, né, da região do Trentino, pode ser também. Existe muitas pessoas lá de cabelo castanho, de olho castanho, e aí não tem um perfil germânico. Não, mas não é assim, né? Não são todos. Não é só porque você não tem um perfil, digamos, 100% daquilo que a gente conhece como germânico, olhos claros, cabelo claro, é que você não é tal coisa, porque a gente já viu que a Constituição não é isso, né? A Constituição original não é que eram povos germânicos, era um povo mais com características alpinas, na verdade, não germânico, com aqueles traços mais originais ilírios e tal. Então fica bem claro isso, certo? Bom dia a todos aí que comentaram aqui no nosso chat. E também já deixo aqui bem claro para vocês que ano que vem, a partir de fevereiro, provavelmente a gente vai ter uma turma aí que vai estudar língua vêneta e italiano junto. Então, é aprendizado das duas línguas simultâneo. Se você quiser fazer parte, tem aqui na descrição do vídeo o grupo, o link para você entrar, entra no grupo, depois a gente vai passar todas as informações certinho para vocês. É óbvio que não tem compromisso, né? Entra lá no grupo, depois se não quiser não precisa fazer, mas todos que estiverem no nosso grupo de WhatsApp vão receber as informações corretas a respeito dessa nova turma aí em janeiro, com aulas ao vivo comigo. Vai ser um intensivo, então não vai durar tanto tempo assim, vai ter um período, é óbvio, porque a gente vai estudar as duas línguas simultaneamente, mas não vai durar 1 ano, 2 anos, tá? Vai ser um pouco menor, assim, intensivo, com uma carga horária maior, né? Isso significa. Se você quiser reconhecer a sua cidadania italiana, ou cidadania europeia, que seja, pode ser portuguesa, espanhola, então indico a Alma Cidadania, entre em contato com eles, fala que chegou através do canal Lengua Mari, e para saber mais, né, dos seus traços, mais para descobrir mais dos mistérios que englobam aí a sua genética, o seu DNA, acessa lá o site da Nexo Gênio, que também está aqui embaixo, e aí muitas vezes você tem maior, digamos, possibilidades de descobrir coisas do que em sites aí que são famosos e que não estão entregando tanta coisa assim como Anexo Gênio. Então, vale a pena você acessar ali. Muito bem, agradeço a presença de todos vocês. Olha só, espera aí que nós temos algumas coisas aqui nos comentários, além de bom dia. Então, o que é o traço alpino de diferente do germânico? Boa pergunta. O traço alpino original, ele é um traço um pouco diferente do germânico. Não significa que o alpino ele vai ser alto e nem que ele vai ser louro ou loiro, né? O traço alpino original, de base nativa do traço alpino, são pessoas mais baixas, pessoas mais, como é que a gente pode dizer, mais condensadas, assim. Então é um perfil que a gente poderia, digamos, não é que eu estou falando isso, né? Mas, por exemplo, na cultura original, na cultura folclórica da Europa, a gente tem os anõezinhos, né? Os anõezinhos. Não estou dizendo que os alpinos são anões, mas eu estou dizendo que a gente tem essa cultura. Isso daqui pegou muito da imagem do quê? Desse povo que vivia nos Alpes, que vive até hoje nos Alpes, que é um povo de estatura um pouco mais baixa, mediana a baixa, tá? Mediana a baixa, e mais entruncado, mais musculoso, tá? E não necessariamente é um povo que tem cabelo claro, né, olho claro, mas também tem bastante característica de cabelo castanho, olho castanho, os originais, alpinos originais, tá? Então, se você pegar lá a imaginação dos duendes e tal, isso vem daquela região ali, tá? E basicamente eles têm bastante folclore envolvendo os duendes, os anõezinhos, não sei o que, os gnomos, nessas regiões alpinas. Isso meio que retrata de um modo fantasioso o povo, né? O povo que está lá. Claro, eles não são anões, como eu falei, né? Mas são pessoas de estatura mediana a um pouco mais baixa também, mais entruncados, pessoas mais musculosas, mais robustas e que tem um perfil que predomina um perfil de cabelo mais escuro, olho escuro também, tá? Castanho, basicamente. É esse aqui o perfil alpino que diferencia do germânico, não é exatamente como o germânico. É isso aí, então eu falei para vocês qual que é o visual, né, a diferença do visual entre
o alpino e o germânico. E aí depois, claro, né, populações germânicas que se instalam também nos Alpes, então eles vão ter a característica dos germânicos atuais. Tá? Os meus ascendentes italianos têm o sobrenome de Braido e Magnani, né? Magnani, isso aí, Braido e Magnani. Qual seria a origem desses sobrenomes? Braido existe no Vêneto também, Magnani também existe no Vêneto. Então, claro, óbvio, seria bom se a gente pudesse conferir pelos documentos de origem, né? Mas esses sobrenomes existem sim no Vêneto. Qual seria a origem desses sobrenomes? Já falei. Depois, muito obrigado, que legal. Por nada, né? Só para tirar um pouco desse mito. As pessoas muitas vezes estão acostumadas. É claro que existem muitos vênetos loiros, muitos vênetos de olhos claros, mas não são todos, né, pessoal? Não é assim, isso aí não é regra geral. Então não acreditem, porque eu não tenho cabelo loiro, porque eu não tenho olho claro, que então, sei lá, eu só posso ter, não sei, eu vim do sul, eu vim de algum outro lugar, ou a minha família foi do sul para lá, e aí depois emigraram para o Brasil. É bobagem isso, tá? Então, tirem essas coisas da cabeça de vocês, porque essa é uma confusão que acontece e tem que parar de acontecer isso, né? Muita bobagem isso aí. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Estrucou.